Pode iniciar. Então você vai me mandar o link do YouTube, só para divulgar, porque eu acho que não tem, né? É YouTube, é isso? É, né? É pelo Instagram. É o arroba coelitaxadv. Ótimo, vou mandar aqui pro pessoal. O pessoal já está entrando, boa noite. Normalmente eu aguardo um pouquinho, que é aquele tempo inicial que o Instagram, né, vai comunicando os nossos seguidores. Hoje vai ser uma noite mais do que especial, né? São duas pessoas assim que eu prezo muito, né? Para quem não me conhece, sou Luciano Coelho, sócio do Coelho Taxa Advogados, escritório que está nesse mês de maio fazendo uma série de lives para tratar especificamente de aspectos trabalhistas decorrente da pandemia do Covid-19, né? E já mencionamos aspectos mais focados para o empreendedor, também já tratamos com advogados e hoje é a vez dos caríssimos magistrados, né, contribuir com as visões particulares, né? Inicialmente estaremos aqui com o Dr. Igor Zani, juiz do trabalho da 11ª Região, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em Constitucionalismo e Direitos na Amazônia pela UFAM. É extremamente gratificante tê-lo com a gente aqui, doutor Igor, porque assim que eu cheguei em Manaus, ainda em 2012, a gente já teve um contato inicialmente tendo a sua companhia como assessor, né, em uma das varas do trabalho aqui em que eu militava. E para nossa grata surpresa, anos depois, o Bom Filho a casa volta como juiz para engrandecer a magistratura regional, né, com todo o seu discernimento, o seu conteúdo jurídico, contribuindo imensamente aqui para a nossa região em termos técnicos jurídicos, né. Do outro lado, é uma pessoa que me inspira, né, é o professor Rodolfo Pamplona Filho. Fui aluno lá da turma de 2005, enquanto ele ainda era juiz da comarca de Eunápolis, não é isso, professor? Exatamente. Da comarca de Eunápolis. 2005, eu estava em Eunápolis em 2004 e 2005 estava em Painhéus. Exatamente. É uma pessoa que me inspira em diversas formas, principalmente como ele consegue gerir o seu tempo, né? Então é juiz, é mestre e doutor pela PUC, mestre de Direito Social pela Universidade Castilla de la Mancha, membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil, membro e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho, presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Fora isso, é um maratonista de lives. Já chegou em 150, professor? Essa aqui é a 145. Quase 150. Então, além disso, ainda é poeta, cantor da banda Crooners in Concert, né, e outras cositas más. Então, um dia eu quero conseguir dividir o meu tempo como o doutor consegue, né? Então, vou até anunciar, viu, que hoje eu recebi, nós fizemos 6 músicas novas há algum tempo, e estava um tempo travado assim, aí nosso baterista aqui que faz a mixagem desencantou, e aí esse final de semana terminou a mixagem de uma música. A gente vai lançar ainda nessa pandemia, vou botar na Spotify, em tudo quanto é plataforma digital, a nova canção da Crooners in Concert. Aguarda. Vai sucesso, com certeza. Primeiro vai ser só o áudio, depois na pandemia a gente faz o clipe. Vamos lá. Eu estava até comentando com o doutor Igor, e já tinha visto isso contigo também, doutor Pamplona, que essas lives, né, assim como alguns artigos que eu tenho escrito, alguns materiais, né, nada mais são do que a materialização de um propósito, né, que é o propósito de servir. E eu tenho visto em algumas lives o professor mencionando justamente uma máxima que eu levo comigo também, que é justamente a máxima de Gandhi, que quem não vive para servir, né, não serve para viver. Então, se tem alguma coisa que a gente pode contribuir tecnicamente nesse momento, principalmente no mundo de fake news, é a gente promover esse debate, promover a disseminação de conteúdos jurídicos sólidos e que gerem debates mais aprofundados, né? Nesse momento de insegurança, conhecimento é luz. Então eu agradeço muito a participação de vocês e espero que nessa 1 hora, que eu sei que vai ser voando, a gente consiga
mencionar alguns pontos que geram um pouco de insegurança nesse momento por vários setores da sociedade, tá bom? Começando com o professor, pedir vênia ao doutor Igor, eu queria começar à vontade, tratando de um ponto específico para a gente iniciar esse bate-papo, que é uma visão, né, que eu tenho, que depois de estar sob ataque, né, com artilharia pesada, inclusive, desde a reforma trabalhista, sendo até abertamente desprestigiada por setores da sociedade, eu acredito que já está claro que um dos efeitos da pandemia é a revalorização da justiça do trabalho, né, tendo ela, inclusive, um papel central na acomodação de valores e princípios vitais nesse momento, que são relacionados à manutenção de um emprego digno, né, e à preservação das empresas, né. Eu gostaria, doutor Pamplona, de iniciar nosso bate-papo com algumas palavras do doutor sobre essa visão, sobre essa questão. Querido Luciano, é um prazer revê-lo ainda aqui virtualmente. Eu espero que, quando a pandemia passar, eu possa voltar aí a Manaus, ter a oportunidade de rever alguns amigos que fiz aí, te rever também. Fazer minhas saudações ao doutor Igor, que foi meu aluno na Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, né? Então, para mim é um prazer tê-lo também aqui como meu colega e bater um papinho sobre esta situação que estamos vivendo. E, de fato, Luciano, nós estamos vendo, estamos testemunhando, nós não estamos contando história, mas sim sendo testemunha da história de um período de revalorização da disciplina jurídica das relações de trabalho, né? Realmente o direito de trabalho, quem ministra aula em curso preparatório para concursos ou em cursos de pós-lato sensu, tem a convicção efetiva de que o direito de trabalho estava meio escanteado pós-reforma trabalhista, desprestigiado, né? As pessoas não pensavam mais em investir os seus estudos ou a sua reflexão maior no campo das relações de trabalho. E essa pandemia faz com que nós estejamos reconstruindo a nossa realidade como um todo e reconstruindo a realidade de trabalho. Eu estou dizendo para as pessoas, evitem dizer que o direito de trabalho está renascendo, porque ele não morreu para renascer. Na verdade, ele está sendo revalorizado, retomando o seu protagonismo. Por quê? Porque é só ver, é sintomático. Na primeira norma específica sobre a questão da pandemia, a Lei 13979, né, nós tivemos só naquele momento um único dispositivo, aquele que dizia que a ausência decorrente de recomendação médica, isolamento, quarentena, não era falta injustificada. E só aquilo fez com que nós tivéssemos que ser consultados por todo mundo para a diferença de interrupção para suspensão, a verificar até quando o empregador pagava, perto de quando o INSS pagava. Ou seja, passamos a ter uma revalorização de uma disciplina jurídica das relações de trabalho. E depois, dentro desse verdadeira pandemia de medidas provisórias, né, nós vimos o quanto a disciplina jurídica das relações de trabalho é importante. Na verdade, antes mesmo dela, não dá para mim, que sou bem mais velho que vocês, queridos, né, eu preciso dizer que não, e que eu vivo na justiça do trabalho, né, contando meu tempo de servidor, né, doutor Igor teve essas experiências também, atuar como servidor, de ser como juiz. Eu estou na justiça do trabalho desde 1992. Né? Então, na verdade, é muito tempo. Né? São 28 anos dentro da casa. E não dá para negar que eu vi com uma certa ironia ou até com um certo sorriso no canto da boca, quando eu vi pessoas que diziam que era para revogar a CLT, que ia chegar para fechar, querer se valer de dispositivos contidos na CLT para resolver os seus problemas empresariais, seja na força maior, o fato do príncipe, entre outras coisas. E na pandemia de medidas provisórias, nós vimos um ponto que é muito importante, e eu tenho destacado sempre, em todas as lives que trato dela. Há uma linha interpretativa que é fundamental. É preciso entender o sentido e o alcance das normas de direito material estabelecidas no período da pandemia para a área trabalhista. Todas têm por finalidade preservação
de trabalho e renda. Seja a MP 927, com medidas que poderiam ser tomadas unilateralmente pelo empregador, né, sem violar o artigo 468 e as disciplinas infraconstitucionais correspondentes, na ideia de antecipação de férias individuais e coletivas, com um diferimento do pagamento, a questão do banco de horas, questão de colocar em teletrabalho, antecipação de feriados não certificados. Quanto da MP 936, a polêmica MP 936 com a de 6363, na ideia de redução de salários ou suspensão de contratos pela via individual. A gente pode discutir a questão do Supremo depois, mas também nas três MP seguintes, 944, 945 e 946, que tinham por finalidade custeio da folha de pagamento, né, com crédito melhor, ou seja, para pagar a folha de pagamento quer dizer manutenção de pós de trabalho. MP 945, em relação ao trabalho avulso, né, com compensação de taxa portuária, e a MP 946, com a extinção do fundo do PIS/PASEP, não é o PIS/PASEP, não é o PIS, o PIS continua, o abono anual continua, mas do fundo PIS/PASEP entre 71 e 88, para recompor o fundo, ou seja, para botar dinheiro na economia, já que estamos passando por um período de isolamento e efetivamente de deflação, de recessão, porque a gente vai ter realmente tudo que não é essencial, vai ter uma redução de demanda e isso vai fazer que mais preço, né? Então nós vamos ter algumas questões aqui e todas seguem na linha de revalorização do direito do trabalho. Só que eu digo mais, não queria demorar muito para também a gente poder ouvir o doutor Igor, né? Mas já que é para aproveitar a sua pergunta, doutor Sam, aí é falar de direito do trabalho, mas também de processo e justiça do trabalho, né? Eu tenho visto, na primeira fase nessa discussão sobre a atuação nesse período de pandemia, duas questões muito importantes. A questão da eventual revisão de acordos judiciais celebrados na fase pré-pandemia e a própria atuação da justiça do trabalho na exortação à negociação coletiva. Eu fiz uma live muito legal que quero divulgar aqui com alguns amigos, né, que possam... E todas as minhas lives eu disponibilizo lá nos meus canais do YouTube, né, e eu fiz uma live muito legal com o vice-presidente do TRT do Rio Grande do Sul, o Dr. Francisco Gonçalves Geral Pujo, e eles trouxeram um mecanismo muito interessante, né, em que a parte que quer fazer um acordo coletivo, assim, está precisando de algum tipo de mediação, ela acessa o site do tribunal, como você faz pré-processual do dissídio coletivo, só que é um dissídio coletivo que nunca vai ser ajuizado, né? Ou seja, o vice-presidente do tribunal, que é quem faz o comando do dissídio coletivo lá, ele delega para o juiz de primeiro grau, mais próximo da região, a fase pré-processual, com a matéria que está autorizada até na CLT, mas, na verdade, para atuar com uma espécie de mediação, para conseguir acordos e convenções coletivas. Isso é sensacional. A Justiça do Trabalho atualizando os seus próprios fundamentos para poder servir a sociedade. E, já indo para o final desse introito, pensar no futuro, o futuro que já começou, né? Então a gente vai verificar a noção das nossas audiências por videoconferência, sabemos das dificuldades, sabemos das resistências, mas estamos aí com um novo caminho que se abre e eu não tenho dúvida que a Justiça do Trabalho toma a posição de vanguarda para efetivamente aplicar isso. Então, sim, doutor Luciano, a sua observação é pertinentíssima. A pandemia mostra uma revalorização da disciplina jurídica das relações de trabalho, seja em jeito material, seja em jeito processual. E aí, doutor Pamplona, ao lado da valorização, algo que é muito importante é todos os aspectos, todos os componentes, todos os operadores do direito do trabalho também acompanharem com uma ressignificação de alguns temas, né? Não adianta só uma revalorização com conceitos antigos. Eu acho que é um momento que talvez
não só a justiça, mas os próprios advogados tenham que revisitar alguns temas e dar novos significados, né, ao que o pré-Covid até então era o comum, né? Então é fantástica essa iniciativa do TRT4, ao ponto que certamente vai reduzir imensamente a litigiosidade após o Covid, né? Que é justamente um dos pontos tão atacados em relação à justiça do trabalho, que é uma justiça que aumenta a litigiosidade, que não beneficia, que não valoriza o acordo entre as partes, né? Então, eu acho que esse é um caminho que certamente talvez não tenha volta e que deve incluir aí nesse bojo de ressignificações para um pós-Covid, né? Nesse sentido, doutor Igor, claro que eu gostaria de ouvi-lo também sobre essa questão introita, né? Será um prazer. E já antecipo a minha pergunta no sentido mais específico em relação à MP 927, né? Que, como o doutor Pamplona já mencionou, ao meu ver, são medidas que, em regra, visam facilitar o isolamento social, né, necessário para o enfrentamento do Covid, garantindo assim a saúde dos trabalhadores ao possibilitar a retirada dos mesmos do ambiente de trabalho, seja por férias individuais ou coletivas, banco de horas, ou mesmo pelo teletrabalho, né? Como foi mencionado, as medidas podem ser aplicadas de forma unilateral, né, sem ofender o artigo 468 da CLT e os princípios constitucionais anexos, justamente por decorrer da necessidade de preservação da saúde dos trabalhadores, né? Não individualmente, mas em sua coletividade, considerando as recomendações da OMS, para que a gente possa enfrentar de forma mais assertiva essa pandemia. Agora, tem algumas regras que de fato me preocupam um pouco, e que eu tenho no meu âmbito em termos de meus clientes, tentado orientá-los de uma forma mais segura, possibilitando possibilitando providências que no futuro não gerem maiores riscos de passivo. Um deles é a questão das antecipações das férias futuras mediante acordo individual, né? Sem a MP prever qualquer tipo de limitação. Então, em tese, poderiam ser antecipados sucessivos períodos até o fim da pandemia. E depois o trabalhador teria que laborar por 2, 3, 4 ou mais anos ininterruptamente. O que certamente seria afastado pelo trabalho, né? Porque além de violar o direito ao descanso físico e psíquico, eu entendo que claramente ofende outras garantias, como a do direito ao lazer e vários outros, né? Então, são regras que a gente tem que certamente ir ponderando, né? E colocando na cabeça do empreendedor que o risco não compensa nesses aspectos. Mas tem dois pontos muito que me preocupam mais. E um deles se refere ao teletrabalho, né? Especialmente em virtude da possibilidade do empregador colocar o seu empregado em home office e ao mesmo tempo pactuar com ele uma redução proporcional de salário e jornada, né? Não há dúvida que vai haver reclamações nesse sentido, com a argumentação de que houve redução salarial sem a devida redução da jornada. E aí eu gostaria de ter a sua visão, doutor Igor, sobre os pontos que podem ser preocupantes na aplicação do teletrabalho nesse momento de pandemia, né? E se a tendência da Justiça do Trabalho será de consolidar a jurisprudência atual, de reconhecer horas extras quando for possível, no caso concreto, o controle indireto da jornada, né? Claro, não deixe, por favor, de dar suas palavras introdutórias e após essa questão mais específica em relação ao MP, por favor. Doutor Luciano, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu tenho um carinho muito grande pelo senhor, pelo seu trabalho, até porque acompanhou minha carreira desde como servidor, até retornar para o TRT11 já como magistrado. E é um prazer imenso de dividir essa live com o Dr. Rodolfo Pamplona, que para mim é um ícone do direito do trabalho, é ícone do direito civil, é reconhecido por todo o país, por onde quer que passa. Eu estava aqui caladinho aprendendo mais, aprendendo mais, é uma honra estar aqui, né, dividindo. O meu conhecimento não chega aos pés do Dr. Rodolfo, mas espero poder contribuir com um pouco que eu sei e com um pouco que estamos estudando, né? É bom enfatizar que muitos advogados perguntam para a gente se temos todas as respostas, se temos todo o conhecimento, e sendo que nós estamos estudando praticamente ao mesmo tempo.
Juízes estudam dia e noite, diversas lives, as EJUDs produzem cursos, estamos atualizados, eu vendo o Dr. Rodolfo Pamplona nas lives dele, assistindo live de outros professores, porque estamos todos numa fase de aprendizado. Então, eu acho que a maior reinvenção desse trabalho está sendo principalmente conhecimento. Eu acho que estamos todos em processo de estudo. Juízes, advogados, servidores, os tribunais estão se adaptando. O regime nosso de trabalho remoto é um regime diferenciado, porque é um trabalho remoto que nós estamos estados diariamente a resolver diversas demandas. As varas continuam andando da mesma forma, alvarás saindo, despachos saindo, estamos adaptando procedimentos para as audiências por videoconferência, estamos adaptando procedimentos internos. Muitos juízes estão se adaptando ao CPC, quebrando aquela resistência que nós tínhamos de aplicar só a CLT, aplicando o CPC para poder julgar processo somente em secretaria, para dispensar audiência quando possível, sabendo quando pautar a audiência, se vai ter instrução, não vai ter instrução, quais instruções podem ser feitas. Então, nós temos muita informação, além do trivial, que é estudar as MPs, estudar a lei. Então, eu acho que é um momento de reinvenção do sistema em si, Eu acho que ficam aí vários benefícios para todos nós. O trabalho remoto para a justiça, ele é muito vantajoso em vários aspectos. Nós tínhamos antigamente um atraso nos processos pela emissão de cartas precatórias, e hoje, com a audiência por videoconferência, essa carta precatória ela pode ser dispensável, podemos fazer por videoconferência. Então, é uma adaptação boa. Nós vivemos um período em que os meios eletrônicos eles são amigos, eles não devem ser resistidos. Então, eu fico muito feliz com o momento. Eu falo, no caso, atuando pelo TRT-11, que o TRT e os juízes têm estudado diariamente, se aperfeiçoado, estamos em reunião, à tardes, noites, dias, para poder adaptar as varas, adaptar procedimentos. Então, é um período de muito estudo. E o teletrabalho pegou a todos nós, pegou os servidores, juízes, advogados, trabalhadores, pegou as empresas que antes nem tinham nenhum funcionário de teletrabalho, tiveram que adaptar isso. Então, o que a gente sente, primeiramente, como parte envolvida? O teletrabalho ele tem benefícios e malefícios. O benefício para o momento, é poder manter o vínculo de emprego, manter a renda. E quando você lê todas as MPs, a principiologia é diferente, A gente não tem aí aquela principiologia comum e tradicional do direito do trabalho de proteção ao trabalhador. Nós temos aí uma principiologia diferente de manutenção da saúde das empresas, manutenção do esporte de trabalho, manutenção da renda. Ninguém pode ficar sem ter como sobreviver, tanto empregados como empregadores. E o teletrabalho ele traz esse benefício de manter o isolamento, fortificar as medidas sanitárias ditadas pelo MS, ditadas atualmente pelos governos e municípios, e mantém o trabalhador em casa, sendo produtivo, o que, por outro lado, pode causar um prejuízo por outros fins. Até o Dr. Sandro Namias tem um artigo nesse sentido, que nós vivemos um período de infoxicação, os trabalhadores estão com excesso de informação, os juízes também estão. Se você não souber restringir o tempo de trabalho, você trabalha 24 horas por dia, porque não falta demanda. Então, o teletrabalho ele tem essa dificuldade de você impor uma restrição de tempo, uma restrição de horário. E eu acho que isso que deve ser a preocupação das empresas no atual momento. O teletrabalho não significa trabalho restrito, não significa que você pode acionar o trabalhador a todo minuto em WhatsApp, por e-mail. O teletrabalho significa que ele está trabalhando, mas que ele deve ter uma jornada fixada, ele deve ter horário de trabalho. Eu não posso confundir e virar uma heterodisponibilidade de que eu estou disponível para o trabalho a todo instante, a todo momento, o que não é verdade. O teletrabalho não pode ter esse prejuízo. Então, eu acho que a orientação para os advogados, principalmente aqueles advogados que atuam no compliance trabalhista, que atuam com prevenção de litígios,
é justamente isso que o doutor Luciano colocou, é ser muito claro sobre o panorama das medidas trazidas pela MP. A MP 927 trouxe várias medidas que visam atenuar as dispensas, né? Ela traz várias medidas que podem, né, salvar empregos e salvar postos de trabalho. O teletrabalho é a medida menos prejudicial para o trabalhador e menos prejudicial para a empresa, porque mantém a produtividade, mantém o trabalhador recebendo, oferindo renda. Mas, ao mesmo tempo, ela deve se preocupar justamente com isso, limitação de jornada, possibilidade de controle efetivo de jornada, né? Não é só você falar que tem que trabalhar de que horas a que horas. Você tem que saber exatamente como está sendo esse trabalho, que horas ele está terminando, como ele é feito à distância, para não tornar o teletrabalho, totalmente um trabalho precarizado, né? Um trabalho feito a qualquer custo ou um trabalho que é ilimitado. Então, acho que a principal dificuldade hoje para as empresas deve ser essa, né? Saber como está sendo utilizado os tecnológicos, como é que a infraestrutura está sendo utilizada, como é que o empregado está se adaptando a isso, como é que ele está adaptando a vida dele, adaptando o excesso de informação, ansiedade e todos os danos colaterais que chegam com o isolamento, né? Então, eu acho que é importante ponderar o teletrabalho com os efeitos que ele causa ao trabalhador. Não, perfeito. Perfeito. E aí ainda tem alguns pontos, doutor Igor, relacionados, inclusive, questões de despesas, as despesas com os equipamentos e a estrutura, né? Por mais que o regulamento... Só um minuto. Tem algum... Por mais que tenha o regulamento trazido desde a reforma trabalhista e ratificado na MP, possibilite que essas despesas sejam convencionadas, né, entre trabalhador e empregador, é outro ponto que eu acredito ser extremamente arriscado para o empregador imputar esse custo para o seu funcionário, né? Eu acredito que é uma regra que muito provavelmente será revisitada pela Justiça do Trabalho, que não tolerará qualquer tipo de imposição de ônus financeiro para o trabalhador desempenhar as suas atividades em home office. Então, são custos que acredito que podem ser, como é que eu posso dizer, podem ser custeados pela empresa, visando uma diminuição de um passivo certo no futuro trabalhista, né? Outro ponto, e aí já indo para o professor Pamplona, o outro ponto que me preocupa, professor, a que está tão em voga nesse momento em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Que é a possibilidade de um reconhecimento de nexo de causalidade entre o Covid e as atividades laborais, especialmente, né, em virtude dessa decisão, né? Por mais que seja uma decisão oriunda de uma liminar, que por si já é precária, muito ainda vai se transcorrer até chegar ao mérito dessa decisão, e além disso é uma decisão que está baseada numa medida provisória que por si também é um ato precário e que ainda está no início de tramitação, né? Uma medida provisória que tem 1.082 emendas, né? Então, o texto original pode ser totalmente desvirtuado quando chegar ao final, inclusive com a perda de objeto dessas ADINs, porque a depender da tramitação legislativa, esse artigo pode até chegar ao final sem existir, né? Então, muita discussão para ainda um trâmite muito grande em termos legislativos e jurídicos. Mas, de toda forma, para o empreendedor que vê ao médio e longo prazo e já enxerga isso como um risco futuro, qual seria a sua interpretação, professor, em relação a essa decisão? E como acredita que a mesma será aplicada, caso definida dessa forma, caso consolidada dessa forma, na Justiça do Trabalho? A questão é a seguinte: a medida provisória 927,
trouxe em seu contexto o artigo 29, que dizia que o contágio por Covid-19 não seria uma doença ocupacional acidente do trabalho. Essa medida tinha por finalidade buscar, dentro dessa visão talvez excessivamente empresarial, uma espécie de blindagem da atividade econômica para os efeitos do reconhecimento da infortunística na relação de trabalho. Ou seja, não somente o custeio pela Previdência Social depois de 15 dias, mas principalmente o efeito do artigo 118 da Lei 8.213, que é a estabilidade no emprego por um ano. Então, o que acontece, de fato? Trouxe essa característica. O Supremo Tribunal Federal retirou a eficácia desse dispositivo, né? E confesso que é muito interessante para mim refletir sobre a conclusão, mas às vezes sobre os fundamentos. Os fundamentos da decisão, quando a gente lê as razões de decidir, não a conclusão, foram muito relacionadas à ideia da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, né, no sentido do reconhecimento da possibilidade da responsabilidade civil objetiva do empregador por um acidente de trabalho. Mas, embora isso realmente tenha sido ventilado expressamente no momento da decisão, o fato é que a retirada de efeitos da previsão vai se tornar um status quo ante. E qual é a ideia do retorno ao status quo ante? Literalmente, a possibilidade de que, sim, ser contaminado por Covid pode caracterizar uma doença no trabalho? Pode, mas não é o que muitas vezes nós recebemos no mundo das fake news e das repercussões pela imprensa ou pelos grupos de WhatsApp. Né? Não é dizer que Covid é acidente de trabalho ou Covid é doença ocupacional. Não é isso. Não foi isso que o Supremo decidiu. O Supremo retirou a eficácia do dispositivo que, entre aspas, blindava quem tivesse um empregado contaminado por a Covid, de caracterizar o acidente. Agora, ficou doente, já é acidente? Não. Vai depender se há uma demonstração do nexo de causalidade com o trabalho. E Luciano, chama de Luciano pela intimidade, que é meu aluno, né, mas quero chamar de doutor Luciano, né, dizer especificamente, especificamente, a gente precisa retornar à compreensão da matéria. Né? Há uma dificuldade pragmática muito grande para a demonstração desse nexo de causalidade. Por quê? Porque justamente se trata de uma doença decorrente de um vírus de fácil propagação. Então nós podemos nos contaminar na nossa própria casa em função do recebimento de uma comida em delivery. A gente pode ir quando saiu para comprar um medicamento e se contaminou. Então há nesse ponto as cidades como Salvador que já estão optando por um lockdown setorizado, entende? Então é algo que a gente precisa compreender bem essa circunstância. Por quê? Porque parece-nos que a gente tem que imaginar o seguinte: eu fiz uma live outro dia com o Carlos Henrique Bezerra Leite e no mesmo dia com o Sebastião Gerardo de Oliveira, que foi muito interessante, que foi uma linha dessa construção do trabalho e da saúde no trabalho. Mas especificamente com o Bezerrinha, o que eu fiz? É preciso entender como é que se faz essa parte da responsabilidade civil. Por quê? Porque ocorrendo uma contaminação, aí nós temos primeiro que fazer uma construção mental que é fundamental. A gente precisa primeiro ver a demonstração de nexo, que é aquela contaminação se deu no ambiente de trabalho. Essa é a primeira pergunta. Porque se houver demonstração de nexo de que se deu naquele ambiente de trabalho, aí a gente passa para a segunda pergunta. Essa atividade exercida, ela tem um risco acentuado, diferenciado de todas as outras atividades que também podem ser contaminadas? Essa pergunta precisa ser respondida pelo magistrado. Por quê? Porque se ele disser, não,
ali corre tanto risco como qualquer outra atividade, aí então temos uma hipótese de responsabilidade civil subjetiva. E aí, mesmo demonstrado o nexo de causalidade, vai caracterizar os efeitos de afastamento, de se houver necessidade de afastamento, porque tem gente que é assintomático, né? De afastamento, ou nesse ponto, a questão do retorno como acidente de trabalho, o auxílio doença acidentário, aí nesse ponto a estabilidade, sim. Mas haverá responsabilidade civil do empregador só se demonstrado uma violação a uma regra geral de conduta, a uma regra contratual, a própria noção a gente fica dizendo sobre EPI, mas EPI, a concepção de valorização da saúde no momento Covid, esses são os reflexos positivos. A gente não discute mais a necessidade de EPI, independente da prevista em NR. Ninguém discute a importância de máscaras, de luvas, de o álcool gel, independente de ser previsto ou não em norma coletiva em NR. Então, perceba, se o empregador toma essas cautelas, mas mesmo assim há o contágio, haverá o acidente, haverá a doença do trabalho, haverá a aplicação das leis motoristas, mas não haverá a responsabilidade civil dele. Ao contrário de se aquela mesma pergunta será respondida. Se se trata de uma atividade com um risco acentuado, um risco maior do que a maior parte das pessoas, do que a maior parte das atividades. Aí, pensando na decisão do Supremo, pode ser invocado o parágrafo único do artigo 97 do Código Civil para pensar em responsabilidade civil objetiva. E aí, independe das condutas do empregador. As condutas do empregador vão ser levadas em consideração para o efeito de quantificação de reparação. É a bifase, né, professor? É a bifase, né, professor? Pode até não excluir a responsabilidade, mas tem que ponderar no momento do dano, né? Esse método bifásico que o ministro Paulo Tasso Severino, lá do STJ, gosta tanto, a gente precisa entender que a primeira fase do método bifásico é a responsabilização. Tudo que eu mencionei está na primeira fase do bifásico. Anexo de causalidade e a questão da discussão se é atividade de risco acentuado para ver se tem culpa ou não, e se é objetiva ou subjetiva, e se for subjetiva, se tem culpa. Tudo isso é a primeira fase, porque a segunda fase é a da quantificação. E aí esses elementos entram nessa segunda fase, né, dessa construção. Mas perceba, é toda uma construção que a gente precisa ver. Por quê? Porque nesse momento, querido Luciano, e essa máxima de Gandhi, para mim tem sido uma constante em minha vida, né? Só não, quem não vive para servir não serve para viver, porque a gente está servindo através de lives como essa e em outras tantas, justamente para tentar esclarecer isso que o doutor Ivo falou muito bem. Eu fiz a live com meu amigo Sandro Namias aí do TNT da 11ª, justamente sobre infoxicação. Por quê? Porque nós estamos recebendo uma quantidade tão grande de informações, nem sempre completas, sim, nem sempre verdadeiras, que as pessoas acabam entrando em paranoias. A gente não tem a menor dúvida, o doutor Igor colocou muito bem mesmo. Hoje, além da preocupação, que é obviamente a primeira, com a saúde física, nós agora, tanto tempo isolado, já começamos a demonstrar os primeiros sintomas de problemas de natureza psicológica. E isso é algo que vai daqui a pouco repercutir, seja para pensar na atuação mesmo na justiça do trabalho, quando essa patologia psicológica decorrer do exercício da atividade, né, seja em geral pelo próprio isolamento, né, e não tenha a menor dúvida que essa tendência de intoxicação, de recebimento de uma quantidade enorme de informações, né, eu entrevistei um médico outro dia e ele chamou isso de infobesidade, né, de a quantidade enorme de informações sem a triagem suficiente. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado. Enorme, né? E não saudável. Enorme e não saudável. E não saudável. Não, isso professor. mesmo. Não, perfeito, professor. E ainda tem uns temperozinhos em relação a essa questão.
voltando para como você começou a responder esse questionamento, Pamplona, sobre as preocupações do fundamento da decisão. E um ponto que não foi mencionado e que talvez devesse ter sido é a questão que a gente pode interpretar esse artigo 29 como uma regra processual, né? E se a gente assim entender, não poderia ser objeto de medida provisória, né? Então, certamente esses aspectos vão ser depurados, né? E vão ser avaliados para uma decisão de mérito, até porque, até onde eu vi, já tinham 7 entidades representativas de trabalhadores habilitadas como amicus curiae, já estão se habilitando também algumas entidades patronais. Então, muitos subsídios vão ser colocados nos autos para os ministros e, com certeza, eles vão ter que se debruçar com todas essas questões que ficou meio que no vácuo nessa decisão liminar, né? Mas isso é muito interessante porque é exatamente isso, e talvez a conotação que foi dada inicialmente pelos meios de comunicação, no sentido de que, como afastou o artigo 29, então, uma presunção de que o Supremo entende que é ocupacional. E não é muito bem assim. Tecnicamente, apenas deixou de existir essa regra. Os efeitos deixaram de ser gerados no mundo jurídico. Então, volta ao status quo. E qual é o status quo? A gente não pode esquecer que já tem um regramento em relação a isso, né? E específico, inclusive, na Lei de Benefícios, a 8213, né? Que diz lá no artigo 20 que não é considerada doença do trabalho a doença endêmica, né? E salvo, né? Aí tem o salvo, justamente em situações em que há o alto risco e que vai ser, de fato, aplicada principalmente para esses trabalhadores de frente da guerra, né? Os médicos, os enfermeiros, todos esses que estão lidando no dia a dia, até funções que em tese não seriam, mas pelo contexto passaram a ser, como cuidadores de idosos que estão aí com risco de contaminação, que em regra não são, mas acabam sendo por todo esse contexto. Então, eu acredito que não vai ter como se afastar o caso concreto. A análise do caso concreto vai ser o norteador, como sempre foi, nesse aspecto de imposição de uma responsabilidade do empregador nesse nexo, né? Então, e aguardar os próximos passos, porque eu acredito que ainda vai ter muita modificação, tanto legislativa quanto judicial nesse aspecto. Mas aí, doutor Igor, indo para o doutor e já pegando um gancho que o doutor Pamplona tinha mencionado, que é justamente essa consequência psíquica, né? Mesmo antes da pandemia, a depressão, como exemplo de doença psíquica, já era considerada a doença do século, né? Então, e o número de ações trabalhistas que já estavam começando a se relacionar com a depressão, de síndromes, já estavam em processo evolutivo, já estavam ascendendo. E eu acredito que esse contexto de isolamento social, né, somado a traumas como perdas de parentes, amigos, conhecidos, né, vai agravar muito esse cenário. E diante de todo esse caldo, ainda tem a questão de que muitos que não trabalhavam em casa estão trabalhando hoje e vão continuar posteriormente trabalhando em sua residência, sem ter um convívio social, sem ter como dividir anseios, sem dividir questões emotivas com colegas de trabalho, sem ter um momento de lazer, um momento de confraternizar, e às vezes muito isolado no seu próprio ambiente, e o que pode gerar ainda mais, potencializar ainda mais esse tipo de doença, né? Como a Justiça do Trabalho já estava se preparando no momento pré-Covid, e se esse tema já voltou à mesa para fazer uma ressignificação, para fazer uma nova adaptação para um contexto que certamente será potencializado. Doutor Luciano, a questão ela é mais antiga do que a Covid. Ela é, na verdade, como o doutor Pamplona colocou, ela é da sociedade de informação, né? Nós vivemos uma cidade que ela é muito informada, né? Então nós temos doenças
que hoje decorre do trabalho e que antes não acontecia. Nós temos jornadas exaustivas, nós temos o burnout, nós temos o próprio dano existencial, né, de você se dedicar ao trabalho ao ponto de perder a vida de relações, perder planos de vida. E tudo isso não é novidade com o Covid. O que o isolamento fez, o distanciamento social fez, foi aumentar a sensibilidade de todos nós, né? Tudo hoje se torna mais complexo e mais danoso, mais impactante pelo fato de estarmos isolados, né? Então, pequenas coisas se tornam coisas maiores pelo impacto do isolamento. E o que a gente avalia, eu concordo com o doutor Pamplona a dizer que nem tudo é Covid, tudo vai ter que ser comprovado, nexo, que é o geral, você trabalhar com responsabilidade civil, né, você tem que provar o nexo, é saber que a gente pode utilizar de várias provas para trazer esses outros transtornos como consequência do trabalho. Para isso é importante hoje você relevar, até pensei em relação a essa questão do Covid, que hoje a prova estatística ela é importante, né? Se uma determinada empresa apresenta um alto número de pessoas contaminadas, sem nenhuma ligação entre elas, sem mesma localidade, pela atividade em si, a prova estatística consegue conduzir esse ônus da prova. A mesma coisa em relação a outros transtornos psíquicos, depressão, ansiedade. Quando eu tenho um trabalho que causa por si só um aumento da ansiedade, um aumento dos efeitos do isolamento, eu consigo provar o nexo de causalidade pela estatística, eu consigo provar por outros termos que não a prova comum que nós temos do dia a dia, não é uma testemunha, não é um depoimento pessoal, não é uma confissão. Aí, de fato, tanto os quanto os advogados vamos ter que nos reciclar para nos adaptarmos a novos meios de prova. Eu acho que a estatística entra nisso, né? Vamos ter que aprender a mexer com estatística, vamos ter que estudar outras doenças que podem ser consideradas ocupacionais. Tudo isso é importante para a gente se reinventar também na análise da prova. Eu acho que a prova agora, embora seja mais difícil, é difícil provar que de fato você contraiu o vírus estando trabalhando. É difícil, mas nós temos meios de prova para isso. Eu acho que a estatística é um meio de prova. Você reduzir também o módulo da prova em alguns aspectos também ajuda o número da prova. Então, eu acho que transtornos psíquicos, a prova do contágio do Covid em si, nós vamos ter que reestudar os meios de prova, né? Como provar. Eu acho que esse é o centro do nosso desenvolvimento, né, jurisprudencial, doutrinário, daqui para frente. Não, perfeito. Em relação à medida provisória 936, que eu acredito que são os dois mais relevantes, né, as duas mais relevantes ferramentas para esse enfrentamento aí, as que têm o maior corpo, seja para a questão mais de saúde, que é a 927, para retirar do ambiente de trabalho, para fortalecer o isolamento social, e a 936 que, de fato, né, vem buscar dar um tom mais econômico para a questão, seja na redução dos salários, seja na suspensão dos contratos, e também foi, obviamente, objeto de questionamentos legislativos por emenda e também judiciais perante o Supremo, que convalidou, pelo menos inicialmente, cautelarmente, os seus termos, né? E aí, professor Pamplona, eu queria alguns aspectos muito pontuais dessas regras previstas na MP 936. Não é preocupação, mas me desperta um sentimento de insegurança. Vamos lá. Questão de impacto dessa suspensão e a redução nas férias e no 13º salário, não é? A quantificação das férias, a proporcionalidade é um definidor, o último vai aplicar com um valor reduzido, como minimizar? Eu entendo que o ideal seria colocar todas as regras nos instrumentos negociais, né? Uma forma de você dar um mínimo de segurança tanto ao empregado como ao empregador, é você, no vácuo da legislação, colocar as regras ali nos termos negociados.
principalmente, se possível, por um instrumento coletivo, né? Mas, para aquelas situações em que não há, existe alguma regra em que a gente pode se basear para esse momento atípico? Como seria esse impacto de quantificar as férias e 13º quando suspenso o contrato ou quando reduzido os salários? A MP 936 nada trouxe sobre esta questão e não é de se estranhar que não tenha trazido, porque ela veio num sentido de imaginar que fosse uma norma temporária para uma situação temporária, né? Lembre-se que na época que ela foi editada ainda se falava que era uma gripezinha ou coisa do gênero, né? Então o que acontece? A gente vê a seriedade e vê nesse ponto quanto isso ainda vai demorar. Então o que é preciso entender? Assim? Que o ideal, sem sombra de dúvida, é que no instrumento individual ou coletivo que disciplinar a redução do salário, isso já vem explicitado. Sem sombra de dúvida, acho que você, como atua como advogado militante, deve recomendar muito aos seus clientes isso, justamente para tentar diminuir o seu potencial passivo. Só que muitas vezes nem todo mundo está bem assessorado, né? Nem todo mundo está aí bem acompanhado por um advogado da sua qualidade. E aí o que vai fazer? Né? Parece-nos que a gente deve talvez buscar o campo da proporcionalidade, até mesmo pensando a redução nesse valor, e ele já recebeu valores superiores, porque a lógica de fazer a quantificação com o último salário é uma lógica que levava em consideração as circunstâncias que o salário só aumentava, não diminuía. Então, tendo essa circunstância, parece-nos que tem que pensar numa proporcionalidade mês a mês, levando em consideração a média dos salários para poder fazer a quantificação. Ou seja, 1/12, levando em consideração o salário de cada mês correspondente, para que a gente possa ter talvez um mínimo de segurança, mas sem uma previsão específica na norma individual e coletiva, é potencial passivo para qualquer empresa. Perfeito. Quanto mais ferramentas a gente tiver para buscar essa segurança, né, é o momento. E esses debates, inclusive, fazem parte dessas medidas, né? Para a gente maturar, para a gente trazer a questão à tona e por mais que não seja 100% de certeza, pelo menos já é um caminho um pouco mais seguro para que os envolvidos possam trilhar, né? Doutor Igor, acho que foi dia 15, semana passada, teve uma live que foi realizada pela Escola Superior de Advocacia com o ministro Douglas Alencar. E ele, considerando o contexto, né, da grave crise econômica e social, e também se utilizando até da teoria de Alexis, né, de Robert Alexis, ele entende que as regras previstas nessa medida 936 elas são necessárias, adequadas e proporcionais, né? Então, inclusive, como a gente pode até denominar, numa jurisprudência de crise, né? Diante desse cenário de flexibilização temporária de direitos trabalhistas, né, em virtude dessa necessidade de uma jurisprudência de crise momentânea, seria possível fazer uma análise de futurologia e prever quais temas podem ser os mais recorrentes na justiça do trabalho pós-Covid, no seu entendimento? Doutor Pamplona pontuou de forma muito clara, e eu acho que o entendimento dos juízes hoje passam também pela mesma análise, de que hoje tudo tem que ser visto com proporcionalidade, né? Tudo nosso hoje tem que ser analisado como uma nova principiologia. A questão é, quando a gente fala, vai reduzir 13º, vai reduzir férias, tudo bem, mas você passa também pela análise contrária. É melhor reduzir férias, reduzir 13º e manter empregos, manter renda, ou é melhor você conceder tudo e esquecer o momento que estamos vivendo? Aí eu não estou falando de relativizar direitos, mas estou falando em termos de você entender o momento que nós passamos. Nós passamos um momento de exceção, né? O direito do trabalho está sendo encarado aqui como um remédio, né? O capitalismo
criou a crise, fez a crise, e o direito do trabalho vem como equilíbrio, como remédio. E a gente não pode tornar aí a situação muito pior do que ela já está, né? Então, a análise dos juízes hoje, a nossa preocupação de estudo, a preocupação nossa é tentar ser o mais ponderável possível, né? E entender que as MPs tratam de um direito de exceção, um período de crise, um período totalmente excepcional, e que nós teremos, e que a intenção não é você zerar os impactos. Não tem como dizer que as MPs 927, 936, elas vão zerar as demissões, ou elas vão manter todos os postos de trabalho, mas elas se prestam a reduzir da melhor forma possível e com o maior espectro possível os impactos da crise. Então, eu acho que mesmo assim nós teremos impactos ainda ao final. Nós teremos demissões, dispensas em massa. Nós tivemos no trecho entre a saída da 927 para a 936, nós tivemos demissões em massa, porque ninguém conseguiu ver a primeira MP alguma saída plausível. Ela tinha, você empurra para frente da folga, das férias, mas e aí o pagamento? Então nós tivemos demissões em massa nesse período, e que vão chegar à nossa justiça, né? A OIT estima que nós vamos ter pelo menos 25 milhões de desempregados no mundo, fora os números que nós já tínhamos antes. O Brasil se insere nesse contexto, que já era um contexto precário. Nós vivíamos um período de discussão das tecnologias disruptivas, né? Aplicativos, precarização das relações de trabalho. E tudo isso se soma com a crise atual. Nós vamos ter aí um acervo de litígios que vai desaguar em algum momento. Eu acho que depois disso nós vamos discutir a precariedade do trabalho, os excessos, os abusos de direito pelo uso das MPs, que nós temos ciência de que as MPs estão sendo usadas da forma que nós entendemos hoje, a forma que os advogados entendem hoje. Nós não temos jurisprudência consolidada para dizer, olha, isso pode, isso não pode, isso extrapola. Nós temos a deficiência dos sindicatos, reclamação de vários advogados que não conseguem instar os sindicatos a negociar, sindicatos não atendem telefone, sindicatos não estão atuando, o que é reflexo da reforma trabalhista em 2017, que quis matar por inanição os sindicatos. Então nós temos aí uma tempestade, né, de litígios que vão desaguar, afinal, e vão se transformar em processos, ou em acordos, ou em atuação do Ministério Público do Trabalho, ou arbitragem, mas nós vamos ter litígios ao final. Eu acho que a perspectiva nossa é de um aumento de processos. Eu acho que isso chamam de colapso, né? Mas eu entendo que não. Eu acho que nós vamos ter estados mesmo. E esse colapso trabalhista vai vir com essa enxurrada de demandas, tanto pelo viés interpretativo, daquilo que se interpretou certo ou errado, ou então para aqueles casos em que as empresas não tiveram acesso a uma consultoria jurídica e vão demitir mesmo, ou vão deixar em casa sem nenhum pagamento. Nós vamos ter questões para litigar em relação a sindicatos. Nós vamos ter as demandas dos trabalhadores de aplicativo, que se precarizaram mais ainda com o isolamento, desse distanciamento social. Tudo isso é uma tragédia anunciada. Nós vemos necessidade de atualizar. Então, a gente sempre fala em curso para advogado, que o advogado trabalhista vai ser o mais instado pós-Covid, porque tanto para a empresa, qualquer outro tipo de empregador, quanto para empregados reclamantes, porque nós vamos ter demandas. O que não está podendo ser resolvido agora, de uma forma, eu digo nem correta, porque o correto para a interpretação tem que estudar a MP, mas o que puder ser resolvido agora, está sendo. Com certeza. Os impactos negativos nós vamos discutir mais. Perfeito. Doutor Igor, eu vou pedir, venha, e eu vou conceder também o meu tempo, eu vou agradecer a presença de vocês. Já temos apenas 1 minuto e pouquinho, e eu queria conceder esse minuto final, né, ao doutor Pamplona, ao amigo, ao professor, com a pergunta. Eu agradeço, obrigado. Tudo vai voltar ao normal, professor? Eu acredito que esse normal vai ser também um conceito ressignificado. Compartilha comigo ou voltaremos ao normal de antes?
Na verdade, não voltaremos ao normal, porque o normal é o passado. O normal não mais existe. Nós agora vamos construir uma nova normalidade. E é como o poeta fala, o caminho não existe. O caminho se faz caminhando. A gente vai construir um novo normal.